Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sou o professor Márcio Gomes, estou aqui para trabalhar com vocês a matéria de atualidades. Na aula de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito importante que vem aí aparecendo constantemente no nosso noticiário, que é o Acordo de Paz na Colômbia. Provavelmente você tem acompanhado constantemente notícias associadas ao Acordo de Paz na Colômbia. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é esse acordo e qual o contexto que ele está inserido. Muito bem. Bom, primeiro vamos localizar a Colômbia. É muito importante a gente entender onde está localizado esse país. Então a Colômbia é um país sul-americano e está localizado aí na transição entre a América do Sul e a América Central. Tá? Tem uma população de aproximadamente 45 milhões de habitantes. É um importante país sul-americano. Bom, tudo bem, mas o que ocorre na Colômbia? Por que a Colômbia está passando por um acordo de paz? Bom, a Colômbia, desde a década de 70, passa por uma série de conflitos internos, conflitos de cunho político. Nós podemos chamar de guerra civil na Colômbia. Então, esse fenômeno ocorre desde a década de 60, tá? E já matou esses conflitos internos na Colômbia, já matou mais de 200 mil pessoas. Muito bem. Por que surgiram esses conflitos? Bom, na década de 60, nós temos que lembrar que o mundo vivenciava a Guerra Fria, né? Que era a divisão entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E em diversos países do mundo surgiram movimentos revolucionários. Tá? Então, isso acontece no Brasil, nós vimos o surgimento de alguns grupos revolucionários, a Cuba é um caso clássico, então em diversos países. E na Colômbia esse fato não foi diferente na Colômbia. Nós podemos destacar dois grupos principalmente, as Farc, que nós vamos dar uma ênfase nessa aula, e a ELN, o Exército da Libertação Nacional. Tá? Mas o processo de paz que eu quero discutir hoje aqui se refere exclusivamente às Farc, que foi um desses grupos que surgiram na década de 60 e geraram esses conflitos internos na Colômbia. Então, vamos entender o que são, o que é esse grupo aí, a Farc. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, elas foram criadas em 1964 e os ideais, a sua origem está associada a um movimento de esquerda, um movimento revolucionário para implantar o socialismo na Colômbia. Entre os ideais, entre os princípios, o que as Farc esperavam realizar na Colômbia estão o processo de reforma agrária, uma distribuição de renda, o rompimento de relações com os Estados Unidos. Então, reparem que há uma série de medidas, uma série de ações vinculadas a movimentos revolucionários de esquerda. Então, esta é a origem das Farc, lá na década de 60, lembrando, quando o mundo estava dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E surgiam esses movimentos revolucionários. Então, as Farc surgem nesse contexto. Muito bem. Só que, ao longo do seu desenvolvimento, as Farc foram perdendo um pouco esse viés político, essa disputa política, e adotando algumas táticas que acabaram enquadrando essa organização como uma organização terrorista. E entre as ferramentas utilizadas para as Farc, para fazer a esperada revolução, eles utilizavam muito táticas de guerrilha, sequestro, tráfico de drogas, e tudo isso foi manchando cada vez mais, década a década, a imagem das Farc. Tanto que diversos organismos internacionais consideram a Farc uma organização terrorista. Tá? Então as Farc foram adotando essas táticas de guerrilha, tráfico de drogas, sequestros, tudo isso para adquirir recursos. Durante o desenvolvimento aí
as décadas, a FARC ganhou grande projeção na Colômbia. Ela chegou a ocupar 40% do território colombiano e ter mais de 18 mil guerrilheiros. Mas, no final da década de 90, com o apoio americano, o exército colombiano conseguiu reprimir aí a expansão dessa organização e ela ficou muito reduzida. Então, estima-se que hoje tenha cerca de 8 mil guerrilheiros. Muito bem? Então, o conflito aí, reparem que é um conflito histórico entre o governo colombiano e as Farc, ok? Bom, e algo inédito começa a ocorrer a partir de 2012. O governo da Colômbia, liderado pelo presidente Juan Manuel Santos, busca um acordo de paz com as Farc. Então, é algo histórico aí, porque eles ficaram aí por décadas em conflito que matou mais de 200 mil pessoas. E esse processo de paz é mediado por países como Cuba, Venezuela e Noruega. Tá ok? Então, começam aí conversações de paz em 2012. Muito bem. Bom, e algo muito interessante vai ocorrer. Durante essas conversações, eles assinam aí, firmam um cessar-fogo. Então, pela primeira vez, depois de 50 anos de guerrilha, há um cessar-fogo em ambas as partes, tanto das Farc quanto do governo colombiano. Então, o conflito, por hora, está cessado. Muito bem? Só que não é um acordo definitivo, é um cessar-fogo. O acordo avançaria, né? Vai avançar em etapas posteriores. Muito bem. Bom, e o que fala esse acordo de paz? Então, foi estabelecido aí uma proposta de acordo de paz. Nesse acordo de paz, vários pontos polêmicos. Um dos pontos, por exemplo, é a participação das Farc como um partido político. Então, as Farc, nesse processo de negociação de paz, quer ser um partido político. Esse, inclusive, é um dos pontos que desagrada a oposição. O governo aceita, tudo bem, mas a oposição ao governo colombiano, liderada pelo Álvaro Uribe, anota aí, por favor, Álvaro Uribe foi presidente colombiano, não é mais, hoje ele ocupa o cargo de senador, ele é um grande opositor desse acordo de paz. E algo que incomoda muito Uribe, boa parte da população colombiana, é o fato das Farc terem a possibilidade de se tornar partido político. Tá? Uma outra discussão aí é a reforma agrária e um programa de agricultura camponesa nas áreas onde são cultivados elementos para o tráfico de drogas. Certo? O desarmamento é um outro ponto do acordo. As Farc se comprometem a entregar boa parte todo o seu armamento, na verdade, né, e ajudar o governo colombiano a desenterrar minas, explosivos aí, que era uma das táticas da Farc, lembrando que ela é uma organização que adotava táticas de guerrilha. Muito bem. O tráfico de drogas também, que foi algo muito forte das Farc, vai ser quebrado segundo esse acordo. E um outro ponto também é a reparação das vítimas e a condenação daqueles que cometeram crime hediondos. Então, tudo isso está envolvido no acordo de paz. Tudo bem? Bom, e aí, algo simbólico, algo fundamental para você entender, é que no dia 26 de nove de 2016, então, o governo colombiano e as Farc, aí, o Juan Manuel Santos, o presidente da Colômbia, e o líder das Farc, o Rodrigo Londoño, conhecido também como Timochenko, eles assinaram aí em Cartagena o acordo de paz. E após a assinatura desse acordo de paz, isso vai para um referendo, um plebiscito da população. Bom, e aí acontece um fato que não era esperado nesse processo de acordo de paz. A população colombiana rejeita aí o acordo de paz. Reparem que é uma diferença de 50,2% dos votos, ou seja, foi pau a pau essa votação, mas o não prevalece. Um detalhe importante, né? Em pesquisas internas, as pesquisas internas apontam
que o povo colombiano é favorável ao acordo de paz, mas alguns termos do acordo de paz não agradavam. Um deles era as Farc se tornarem partido político, ou a anistia de alguns membros das Farc que cometeram crimes. Então, isso desagradava muito e outro fato que explica essa rejeição foi a forte campanha realizada pelo antigo presidente Álvaro Uribe para que a população votasse contra o acordo de paz. Então, isso foi um balde de água fria, né? Todo mundo esperando esse processo de paz, mas o governo e as Farc não desistiram e continuaram a negociar esta paz. E fizeram aí algumas reformas, leves reformas no acordo de paz, firmaram o que foi chamado de novo acordo de paz, então em 23/11/2016, e uma semana depois o Congresso aprovou esse novo acordo de paz. Reparem, observem que o caminho foi diferente. No primeiro acordo de paz, ocorreu uma consulta popular para a população votar e decidir se esse acordo de paz seria efetivado ou não. A população rejeitou. O governo e as Farc continuaram negociando, chegaram a um novo acordo de paz e agora o meio para tornar isso, para confirmar, para selar esse acordo de paz foi diferente. Em vez de passar por uma consulta popular, foi por meio do Congresso. E o Congresso colombiano, tanto na Câmara quanto no Senado, aprovaram esse novo acordo de paz. Então é algo muito representativo, tá? É algo muito importante, chama atenção. Destaquem isso, pegue a sua caneta vermelha, pegue a sua caneta marca-texto e grifa aí que o Congresso colombiano aprovou um acordo de paz com as Farc. Tudo bem? Isso, pessoal, muda livro de história. Se é um fato que muda livro de história, a chance de aparecer na sua prova é muito elevada. Esse processo de negociação de paz na Colômbia é uma das minhas apostas aí para as provas que cobrem fatos sobre o segundo semestre de 2016. Tá ok? Tranquilo? Bom, e diante de todo esse esforço aí, nós temos mais um elemento representativo. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, foi laureado aí com o Prêmio Nobel da Paz. A justificativa evidentemente, a justificativa para ele receber o Prêmio Nobel da Paz foram os esforços que ele promoveu para selar o acordo de paz com a Farc e acabar com essa guerra civil que durava mais de 50 anos. Então, em virtude desses esforços, Juan Manuel Santos, Prêmio Nobel da Paz, destaca isso também, grifa esse aspecto. Eles podem fazer um paralelo aí, pode aparecer uma questão falando do contexto do acordo de paz e perguntando quem foi agraciado aí, quem foi premiado pelos esforços promovidos durante esse acordo de paz. E aí é o Juan Manuel Santos, presidente colombiano. Tudo bem? Só para mostrar para vocês que esse assunto aí pode cair na sua prova, em 2016 algumas provas já apontaram essa negociação. Agora que ela já está aí consumada, provavelmente ela volte a aparecer em provas. Então, vamos dar uma olhada nessa questão aí. Eu quero mais que você se atente, não ao conteúdo em si, mas ao formato da questão. Então, vamos acompanhar junto essa questão aí. O governo e a guerrilha das Farc firmaram histórico acordo que pretendia pôr fim a mais de meio século de conflito armado. O governo e as Farc chegaram ao acordo de paz depois de quase 4 anos de negociações. O pacto só se tornaria efetivo se fosse aprovado pela população em um referendo ocorrido em 2 de outubro. O acordo, rejeitado pela população no referendo, referia-se a... E aí, então, dá uma lista de países, uma questão fácil. Colômbia, né? Tranquilo para você aí destacar que esse acordo ocorreu na Colômbia. Muito bem. Pensando na estrutura da questão, é uma questão que pode aparecer na sua prova e agora mudando um pouco o contexto.
dizendo que o Congresso acaba de aprovar um acordo de paz. Em que país? Na Colômbia. Ok? Então é uma questão que vem transitando aí constantemente nas provas. Ok? Então, resuminho para fechar essa nossa aula. O governo colombiano e as Farc assinaram um acordo de paz que encerra uma guerra interna, uma guerra política, uma guerra civil de mais de 50 anos na Colômbia. Ok? Espero que você tenha compreendido o contexto, entendido os fatos aí, a representatividade desse fato e que possa acertar aí a questão na sua prova. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.